professor Antônio Manuel faz uma relação entre as instalações hidrossanitárias, o projeto estrutural e o desenho arquitetônico, usando como exemplo esse edifício da PUC. Agora, o desenho da estrutura tem a ver com a descida de água pluvial, olha só. Ele ainda ressalta a necessidade do arquiteto pensar nas instalações hidrossanitárias juntamente com a estrutura, além da forma arquitetônica. Isso só pode acontecer não na hora de fazer o projeto hidráulico, na hora de fazer o projeto de arquitetura inicial. Você já tem que saber que a água tem que escorrer por algum lugar e você já organiza isso. Ele ainda ressalta a necessidade das manutenções, né? Sem manutenção, a gente pode comprometer o funcionamento, principalmente da parte das instalações hidrossanitárias, em especial as instalações de água pluvial. Final de época seca, precisa de limpar lá, tirar as folhas da calha, senão pode dar zebra. A gente tem uma falta de cultura de manutenção muito grande, né? Aqui ele ressalta o desenho da treliça, né, o posicionamento das peças, como essa cobertura funciona, ela cobre um edifício existente. Essa é uma outra visão, né? Então você tem essa treliçona aqui, né? Que é um sistema vetorial, né? E tem outra paralela a essa no final desse bloco de salas aí, que vai estar lá em cima, acima da própria cobertura. Essa cobertura é apoiada nessa treliça e é pendurada na outra treliça que está lá em cima, que tem iluminação, uma pequena iluminação zenital naquele grande salão que tem pé direito quádruplo, né? E ele ainda fala que, em alguns casos, há necessidade de se negociar algumas soluções estruturais para que não comprometam o projeto arquitetônico. Tirante foi colocado, negociado entre a estrutura e a arquitetura, para ser um elemento quase invisível, para que a forma ficasse basicamente a estrutura da treliça, o elemento formal, né? Certo? Que dá isso aí, ó. Na leitura do professor Antônio Manuel, deste anteprojeto, além de tratar da questão da modulação, do espaçamento entre os pilares, né, da definição dos ambientes, ele usa o elemento estrutural como um elemento de definição das circulações. Esse ordenamento entre os elementos estruturais também, além de definir o tamanho do ambiente, define as circulações entre eles. Olha o desenho que a gente tinha da modulação, com um corredor interno, interno do ponto de vista funcional, externo do ponto de vista da fachada, e um corredor externo, isto é, para os alunos por dentro, né? Então, o professor circulava por aqui, como é o caso, e alunos e outras pessoas passavam por ali, né? Tá? Então, esse espaçamento entre os pilares, o pilar não ficar na fachada e criar um corredor, tanto na parte externa quanto na parte interna do edifício, foi um artifício utilizado para criar essas circulações. Além de definir o tamanho dos ambientes, os pilares também definiam os montantes das divisórias, que são os elementos de vedação dessa região, neste projeto. Aqui está a modulação, o módulo está aqui, você tem um elemento diferenciado em termos de tamanho, de largura, e aqui tem uma adaptação para corrigir dois U's que se juntam e depois mais uma espuma aqui para corrigir pequenas imperfeições do concreto. Esta foi uma pequena compilação da apresentação do professor Antônio Manuel, aonde o assunto era tratar o projeto arquitetônico da estrutura, a forma que a estrutura relaciona com a arquitetura, porque ele relaciona não só os elementos estruturais, mas também a forma, os elementos de vedação, ou seja, das possibilidades que a gente tem em tirar partido da estrutura.